Olá, meu amigo Adriano Lodge, tudo bem? Tudo bom, Bona? Bom Ao dia, boa vivo, meu tarde, boa amigo. noite para todo mundo que está chegando aí. Diga aí, Bona, o que você ia falar? Estamos ao vivo novamente, depois de uma pequenas semanas aí de mudanças significativas, a gente volta aí com o Clube do Livro, né? Eu não sei Voltamos. para você, mas vira e mexe eu recebo mensagem no LinkedIn de pessoas que estão acompanhando, que estão gostando, que se interessam pelo livro e chegam pela gente através do YouTube. Então, é um projeto que a gente começou, né? Sem saber muito aonde a gente ia chegar e é muito bem é muito legal quando a gente olha que tá dando muito resultado assim, né? Quando você fala do pipeline de liderança, do livro que a gente está usando agora, a galera tem conhecimento dele, né? Você cita muito, principalmente nas grandes corporações, no mundo corporativo, o cara fala, o pipeline, sei. Só que o cara sabe meio que a capa, né? Eu acho que é meio isso, eu tenho essa impressão. E aí, essa nossa proposta de abordar capítulo a capítulo e detalhes, eu acho que é isso que a turma está gostando. E só para contar um pouco o bastidor, que eu acho que quem não lembra, quem já contou, como é que começou essa ideia, né? Eu estava num voo e eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. Olha a palavra difícil, né? Eu preciso ler esse livro para me atualizar. Só que eu sabia que se eu tentasse ler ele da maneira que eu sempre fazia, eu não ia conseguir ler inteiro. E aí eu falei assim, e se eu chamasse alguém para ler comigo esse livro? E logicamente na minha cabeça veio você. E eu sabia que você ia aceitar. Então você prontamente aceitou. Vamos embora, bora, vamos ler junto, vamos fazer junto. Então, o que fica de lição aprendida aqui, né, Adriano? Às vezes a pessoa espera tanto para fazer coisas, né, cara? Cara, às vezes começa, sentiu que faz sentido, começa. E deixa a roda girar, deixa as coisas acontecer, né? Com você falando, eu lembro exatamente onde eu estava escutando o áudio que você me mandou sobre esse projeto. Eu tava passeando aqui no bairro com um cachorro, com a minha cachorrinha, e eu tava escutando o áudio que você me mandou e eu falei, cara, bora. Então, esses momentos de clique, eu acho que isso que o Bono falou é legal, gente. Dê o passo, se permita dar o passo, fazer o convite para alguém para estar com você. Convide pessoas para começar alguma coisa, isso ajuda bastante aí. Vamos começar aqui a leitura do capítulo que a gente se colocou hoje, né? Que é liderar um negócio. Mas antes de mais nada, o meu amigo Adriano criou aqui um. Primeiro explica para o pessoal o que é esse mapa mundi aí. Esse mapa mundi, ele é para explicar um pouquinho por que a gente ficou tanto tempo sem fazer isso aqui, pô. Né? No comecinho aqui você falou, cara, a gente ficou um bom tempo aí, e aí a galera, por quê? O que aconteceu? Ficaram doentes? Não é nada grave, é só notícia boa. Eu tô em Portugal vai fazer 4 anos, moro em Lisboa, e a gente fazia o Clube da Liderança. O Bona no Brasil, eu em Portugal, e a maioria da galera que assiste está no Brasil, efetivamente, a grande população nossa aqui, pelo menos que eu tenho conhecimento, são brasileiros. E aí tem um novo capítulo aí e o Bona que conte agora. E aí, no ano passado, a minha esposa soltou a seguinte pergunta para mim, assim, num jantar, como fosse o nosso clube do livro, assim. Ô, Guilherme, ela me chama de Guilherme, né? E se eu fosse fazer um mestrado nos Estados Unidos? A minha primeira reação foi: não viaja, não dá para fazer isso, não tem como, não, 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 não. Só que o assunto não morreu, meu amigo Adriano. E aí, na minha cabeça, o não, eu coloquei um por que não na frente. E tudo muda quando a gente coloca um por que não. Então, caminhos que a gente não tinha, a gente encontrou e depois de 6 meses estava eu na fila do consulado americano para tirar o visto americano do estudante. Mudamos para cá há 3 semanas. É uma conversa que vale um podcast inteiro para a gente conversar. Mas eu acho que a lição que fica é quando a gente coloca um por que não na frente, caminhos se abrem. Eu estou aqui temporariamente, né? O mestrado são 4 anos. Então eu continuo trabalhando pelo Brasil, eu faço as mentorias pelo Brasil, trabalho nas empresas pelo Brasil. Estou aqui fisicamente nos Estados Unidos, vivendo uma experiência, no mínimo, inesquecível. A palavra é essa. Que E, legal, né? Porque e você. por isso o nosso clube do livro da liderança ele está agora aqui em 3 continentes, dois que a gente chama América do Norte, América do Sul e Europa. A gente está aqui graças à digitalização que a gente tem, a evolução tecnológica, a gente consegue fazer dessa forma. Então, bora lá, vamos falar um pouco, liderar o negócio. Eu vi aqui, essa aqui é o nosso sétimo encontro já do Clube do Livro. Foram poucos, né? Mas quando eu vi que já foram 6, eu falei, nossa, como o negócio está avançando. Então a gente está indo para um sétimo encontro, e aí o capítulo é liderar um negócio. E aí eu acho que é legal você dar a visão aqui
desse mapa, né? Onde que a gente está agora, o que a gente já passou, para quem está chegando aí para ouvir a gente. O pipeline de liderança, ele sempre traz as passagens, né? Desde líder de si mesmo até o líder da empresa. E cada capítulo do livro ele vai falando de um caminho e ele chega ali no líder do negócio. A gente passou, já falamos sobre si mesmo, líder dos outros, líder de líderes, líder de função, e agora a gente está falando de líder de negócio. O que eu trouxe, cara, eu acho que até pela localização, mapa, mas eu também trouxe para a gente pensar, refletir sobre uma coisa, né? Eu coloquei aquelas duas pessoazinhas ali olhando para cima e meio que assustadas, falando, cara, isso é muito alto para mim, talvez eu não vá chegar, por que eu tenho que saber, eu tenho que entender isso aqui? A gente toma melhores decisões, a gente reage melhor ao meio quando a gente entende todo o contexto. Então, se eu sou líder, estou ali na camada líder dos outros, líder de líderes e tal, e mesmo que eu não almeje chegar um dia líder de negócio ou líder de empresa, eu entender como funciona, quais são as habilidades desse cara, quais são as obrigações desse cara, que a gente vai falar aqui, quais são os erros que essa pessoa nessa cargo pode fazer ou não, isso me amplia possibilidades na hora de eu atuar, na hora de eu falar com essa pessoa, de eu interagir com essa pessoa, entender como essa pessoa está falando comigo. Essa questão do líder do negócio, a gente vai entrar aqui no capítulo, ela tem algumas coisas que normalmente não. Nas camadas de baixo não tem. Então você saber disso te fortalece como líder. Outra coisa também que eu queria comentar, a gente sempre procura saber o que a gente gosta, né? Mas também é importante saber o que a gente não gosta. Ler o livro e falar, olha, entendi o que faz líder de negócio, mas não tem a ver comigo, isso dá uma luz muito clara para a tua carreira. Entender o que você gosta, são dois limites, né? O que você gosta e o que você não gosta. E, de novo, você não tem que virar alguma coisa, né? Eu tenho que virar líder de negócio. Não, acho que hoje em dia as carreiras estão diversas, as empresas são multi-empresas, então cada vez mais tem vários caminhos, né, Adriano? Na nossa época, né, Adriano, a gente é um pouquinho mais velho que o público aqui, né? A gente tinha uma coisa muito linear na carreira, né? Você vai ser isso. Hoje nem tanto. Mudou muito aí a visão de carreira, né? Acho que mudou nesse sentido de oportunidade, de caminhos diferentes. E mesmo na carreira de liderança, eu percebo que hoje, se existe uma aceitação de eu falar assim, cara, eu vou ser só líder dos outros. Antigamente, ou uns minutos atrás, dentro das empresas, às vezes se enxergava isso muito, ainda se enxerga, tá? Mas com falta de ambição, falta de... Cara, mas esse cara é um líder dos outros fantástico para você, ele resolve os problemas, ele quebra as pedras que precisa, e ele quer ficar ali e rolar ali, porque, vou voltar para aquilo que você trouxe, ele enxergou o de cima e falou, cara, esse tipo de trabalho eu não quero fazer, eu acho que tudo certo. Então, o líder de negócios aqui, no capítulo todo, ele fala muito disso, na passagem ali de líder de função, líder de negócio, umas mudanças bem drásticas, do ponto de vista de visão, tal, a gente vai falar disso. Então, você saber se você quer fazer isso ou não é muito importante. Então vamos entrar no capítulo aí para quem está acompanhando pela primeira vez, né, só para deixar claro, a ideia aqui não é a gente ler o livro, compartilhar, não, a ideia aqui é a gente trazer pontos baseados no livro e trazer muita experiência minha, Adriano, para a gente compartilhar, bater papo. Ótimo ponto. Antes da gente começar oficialmente, tem a discussão aqui e também tem o nosso grupo, né, Bona? Perfeito. Acho que você abriu bem aqui, a gente debate aqui. Às vezes a galera não consegue estar ao vivo aqui, mas assiste, depois manda mensagem. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp do Clube do Livro da Liderança. Se você quiser fazer parte, debater mais a fundo isso aqui, o que a gente está falando, você está super convidado a fazer parte aqui do Clube do Livro da Liderança, nosso grupo exclusivo ali no WhatsApp. Seguindo aqui o que o Bona falou, se você está aqui também pela primeira vez, o que a gente traz aqui? A gente sempre traz o trabalho a ser feito desse nível da liderança. Então, o que esse liderar o negócio, ele precisa fazer? O primeiro cara que ele traz aqui, o trabalho a ser feito é gerar lucro de curto e longo prazo. Criar uma máquina de você gerar lucro. Então, esse aqui é um trabalho a ser feito pelo líder do negócio. As decisões, elas têm que ser pensando no agora, mas muito mais pensando no que vem depois. Tem que ser uma maneira sustentável. E se até hoje, no momento, você não se preocupava, ou se você se preocupava só com receita, ou só com despesa, aqui é a cadeia total. O exemplo que eu pensei aqui é mais ou menos, você sai com a sua família, né? E aí você vai para um lugar, e dentro de um shopping, e aí você abre sua carteira, você tem uma quantidade de dinheiro ali, de notas, para gastar. As suas decisões que você tem ali, como líder do negócio, seu negócio, a sua família, elas têm que ser tomadas ali a curto prazo, mas a médio e a longo. O quanto você vai gastar ali
o que você vai poder, o que você tem que manter na carteira, você não pode simplesmente gastar tudo, o que você tem que segurar ali, porque isso vai gerar uma conta, você tem que pagar uma conta futura, algo assim, e mesmo assim pensar como você faz para numa próxima visita você voltar com a carteira um pouco mais recheada, já que a demanda ali ela é maior. É mais ou menos como a gente lida na vida, é lidar dentro da empresa. Eu até vou dar um passo para trás. Opa, antes de pegar aqui o slide próximo, se me permite, eu vou dar Manda. até um passo para trás. Eu acho que, para deixar claro assim, o que eu entendi sobre a diferença entre o líder de função e o líder de negócio, né? Quando a gente fala de líder de função, a gente está falando de um cara ou de uma pessoa responsável por uma área, uma função da empresa. Exemplo, RH, operação, tecnologia e tudo mais, né? Quando a pessoa abrange o líder de negócio, duas visões ele tem que ter. Ele assume a responsabilidade pelo custo, pela produção das coisas e pela venda, pela receita, que é o que você comentou do lucro de curto e longo prazo. Eu acho que o primeiro olhar que você tem é isso. Como é que você sai de uma cadeira onde eu tenho uma área que eu tomo conta para uma cadeira em que eu tenho uma visão geral de diversas áreas. E quando você fala de curto prazo e longo prazo, quando a gente está cuidando de uma área específica, a gente pensa muito em 1, 2, no máximo 2 anos, né? Então as decisões são baseadas em 1 ou 2 anos. Quando você tem uma cadeira mais executiva de negócio, tem que pensar mais a longo prazo. Algumas decisões que você faz hoje pode afetar o futuro da organização. A gente mexe com imagem. Exemplo, Adriano, claro. Quando você cuida de uma área, vou fazer um layoff, vou demitir pessoas porque eu não estou tendo a rentabilidade que eu preciso. Como área, você pode pensar isso. Mas como negócio, como é que essa informação vai para o mercado? Então, essa é uma visão que o líder de negócio tem que ter. Então, eu acho que aí começa a separar um pouco as fronteiras, né, do negócio e de função. E da função, né? A gente entra pela outra parte que ele comenta muito do trabalho a ser feito, que é a estratégia. E aí eu gosto muito do livro, que ele fala o seguinte: estratégia é posicionar. Como é que você vai posicionar o teu negócio? Ele vai ser líder de mercado e inovação? Ele vai ser um low cost? O que ele vai ser? Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai ganhar mercado se posicionando? Então você vai ter que analisar concorrentes, tendências, tecnologias. E aí eu nunca me esqueço, meu amigo Adriano, quando eu fiz a transição de uma cadeira de função para uma cadeira de negócio. E me chamaram na empresa para mostrar como é que eu ia aumentar o meu negócio, né? E eu cuidava na época, vamos dizer assim, de bancos digitais. Então eu trabalhava numa empresa onde atendia vários bancos e eu cuidei da área de bancos digitais, tanto a parte de vendas quanto a parte de custo, de produção, de entrega de projeto. E, cara, para mim foi muito rico, porque eu tive que estudar o que é banco digital, quais são os concorrentes, como é que eles funcionam, como é que eles ganham dinheiro, como é que a gente poderia se posicionar. Esse dia que eu entrei na reunião com o CEO da empresa, e ele percebendo que eu não tinha tanto estudado, ele falou: Bona, para um pouquinho, volta para a prancheta, vai estudar mais sobre o mercado, sobre as tendências, e aí você volta com a visão mais abrangente das coisas. A minha preocupação agora não é saber como é que você vai tocar tal projeto. Minha preocupação agora é saber como é que você vai aumentar a nossa carteira de clientes nesse setor. Para mim foi muito esclarecedor essa conversa. Às vezes ele é muito mais da porta para fora do que da porta para dentro, né? Então você até falou, eu precisei sair, eu precisei ir. Eu fiquei pensando você passando da porta para fora mesmo. Então essa estratégia de negócio, até aquele momento, trabalhar para dentro estava funcionando, mas chegou um momento que você vai atuar muito mais para fora. Eram 3 palavrinhas que eu acho que você falou bem: dá o guia, dá direção, coragem, porque você precisa ter muita coragem nessa estratégia, assumir, né, que eu vou mudar, vou tal, e consistência. Eu acho que eram as 3 coisas que eu pensei quando a gente pensa em estratégia de negócio, tem que estar nesse cara aí. E eu nunca me esqueço, assim, uma vez que eu conversei com um grande executivo, e eu perguntei assim: cara, o que é na sua visão, o que é uma visão estratégica? E ele falou assim: Bona, para mim, visão estratégica é o poder de conectar pontos. Exemplo, o RH tem alguns projetos, a operação tem alguns projetos, a tecnologia tem alguns projetos. A minha função como executivo é mostrar para a organização que, quando eu somo esses pontos, que sozinhos não quer dizer muita coisa, quando eu somo eles, eu tenho um objetivo maior para a organização.
Então, acho que a visão estratégica, Adriano, eu sempre falo isso, é o poder de você conectar pontos. Partindo para alinhamento organizacional, joga a bola para você aí. O alinhamento organizacional, ele traz muito no sentido das coisas funcionarem bem. Funcionarem bem para quem? Para o negócio. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu gosto, Bona. Eu trabalhei 16 anos numa empresa na área de tecnologia, no Itaú Unibanco, vou falar aqui. E lá a área de tecnologia é imensa, é gigantesca. E ela tem a vida própria dela. Só que ela entende, ela não é uma empresa, o Itaú Unibanco não é uma empresa de tecnologia. Às vezes as pessoas lá dentro acham que é, na área de tecnologia, mas ela não é. Ela é um banco. E o banco é o negócio. Virava e mexia, e a gente falando aqui da tecnologia, a tecnologia começava a prover benefícios para o negócio na época da formação de dados, tem muito dado, vamos começar tal. E aí a tecnologia ia escolher uma ferramenta, escolher outra ferramenta, e aí batia lá na porta do negócio e falava, olha o que eu entreguei para você para facilitar a sua vida, tal. E o negócio falava, pô, legal. Mas não era raro de acontecer uma coisa. O negócio vir na tecnologia e falar assim, gente, eu quero usar essa tecnologia aqui. Aí os caras da tecnologia, não, mas não, essa tecnologia não é a que a gente homologou, não é a que a gente fez, tal. Mas o cara, eu quero usar essa. Por quê? Porque o vendedor, sabendo disso, que o negócio é mandatório do que a vontade da tecnologia, ele ia direto no cara de negócio e apresentava a ferramenta dele. E pro cara do negócio, por mais que ele sabia que o cara era fora, o cara era um vendedor, o cara que comandava o negócio, ele olhava e falava, cara, é isso que vai resolver meu problema lá na ponta, é isso que vai aumentar minha receita na ponta, é isso que vai diminuir minha despesa na ponta. E aí dentro da área de tecnologia, que são os líderes de função, o pessoal ficava um pouco emburrado, porque o cara falava, não, mas nossa, a gente fez todo esse trabalho, era melhor. Alinhamento organizacional do líder de negócio, para mim, ela está muito voltada a você fazer com que as coisas fluam. Então, esse líder de negócio também, como ele guia isso, como ele faz para essa área de tecnologia, de RH, de vendas, de atendimento, trabalhe em harmonia para gerar o lucro. E para mim, pessoalmente, acho que esse é o maior desafio desse líder, assim, garantir esse alinhamento, porque quando a gente está falando nos outros níveis que a gente está aumentando, era muito nível empresa, grupo, área, né? Agora a gente expande, né? Então, esse líder de negócio ele tem que alinhar clientes com stakeholders, com acionistas, com mercado, com governo, com um monte de outras frentes que até então ele não trabalhava, né? Então, acho que aí vem uma habilidade que fala depois no livro de balancear todas essas frentes, né? Como é que você balanceia? E muito legal você trazer essa reflexão do Itaú, né? O quanto que esse alinhamento ele acontece nos bastidores também, né? A gente acha que muita coisa acontece nas reuniões, tal, mas muita coisa acontece nos bastidores também. Liderança de negócio, é isso? É isso, né? Vamos lá. Para você se tornar um líder de negócios de sucesso, você tem que entender um pouco sobre a sua concorrência. Para você se tornar líder de negócio, eu brinco aqui, eu até notei que você tem que olhar algumas personas, né, que são os seus clientes, o que os seus clientes precisam, o que eles estão demandando, seus fornecedores, seus concorrentes. E a gente acha, Adriano, que eu escuto muito isso, né? Ah, mas é errado falar com o concorrente. Não, cara. Não é errado falar com o concorrente. É muito bom falar com o seu concorrente para você ver o que ele está fazendo. Você não tem que abrir o que você está fazendo. Conversar com o seu concorrente e entender o que está rolando lá do outro lado é muito importante. Comunidades e governos. A liderança de negócio ela passa por entender que esses 5 pilares ali são importantes para você entender. Liderança do negócio, Bona, acho que você falou isso. Olha quanto esse cara ele é exposto e quanto ele gera influência dentro e fora da empresa e quanto ele tem esse poder de influência. Então, ele é observado o tempo todo. Quando a gente contrata uma grande empresa, contrata um novo gerente de tecnologia, saem notícias? Muito difícil, a não ser num portal especializado. Quando contrata um gestor de RH, agora, quando uma empresa contrata um líder de negócio novo, isso sai na Exame, sai na Forbes, a empresa tá. Então, olha o tamanho da responsabilidade dessa pessoa. Ele se torna muito líder, por exemplo. No livro, eu vou até ler aqui rapidamente, ele fala assim, as perguntas que as pessoas têm em volta disso, né?
esse líder vai chegar lá, a estratégia vai mudar, a cúpula vai ser mantida, a função anterior vai ser favorecida. Isso quando o cara é líder de alguma coisa e sobe, né? Meu projeto continua, eu vou matar. Então, repara, ele tem que liderar o negócio porque a chegada desse líder não só gera muita expectativa, mas também como muita incerteza. Então, é uma grande responsabilidade a visibilidade que esse cargo tem também. E cada vez mais agora nas redes digitais você vê, né? Por exemplo, quando você fala iFood, na minha cabeça logo vem o Diego Barreto, que é o CEO da Food. O quanto que essa presença forte do cara... Até isso é muito legal, muito legal. Uma vez eu ouvi um podcast que a mulher falou isso. Olha, na minha época, eu nunca conseguiria acessar o CEO da General Motors, por exemplo. Era muito distante, não tinha como. Hoje, com o podcast, com as informações, hoje eu consigo entender como é que esse cara pensa. Quem é essa pessoa, inclusive, o que você colocou muito bem foi isso, a presença externa. Ela é muito forte nessa posição, né? nessa função. Vamos partir agora para aqui, presença externa. A gente fala um pouco sobre isso, né? O quanto que o cara está mostrando a cara dele para a organização, né? A presença, a agenda dessas pessoas, elas têm que ser muito para fora. E tem um outro ponto agora, Bona, e no livro ele cita isso, essa pessoa, ela se torna muito representante da empresa, né? Atrela a marca dela com a empresa, perde a marca, se tem uma cobrança muito grande em questões sociais, em questões de impacto na sociedade, vou chamar assim. Então, essa presença externa, ela é sempre muito julgada. Então, essa cadeira... Atenção, você que um dia sonhou em subir e tal. Essa cadeira, ela tem muito essa visibilidade alta que a gente falou, tem essa influência alta também, em contrapartida, e tem essa questão. Tudo que você faz, tudo vai ser olhado, vai ser detalhado. Então, essa responsabilidade toca isso também. Até você ir a um evento, num show do Coldplay, por exemplo, com uma pessoa e ser visto no telão, né? Pronto, ótimo exemplo, acho que todo mundo sabe, mas é isso. Teve um caso ali de envolvimento de pessoas da empresa que eram casadas, tal, e isso repercutiu de um tamanho gigantesco, pelo tamanho também que essa pessoa é dentro da empresa. Partir aqui para a última parte aqui do trabalho a ser feito, que é a gestão de talentos, que ele traz muito o seguinte, né, Adriano? Aqui na gestão de talentos, o líder de negócio ele tem que valorizar esse programa, mostrar que é prioridade. E ele fala uma coisa no livro que eu adorei. Ele fala assim, o RH, ele realiza recrutamento, mas o líder de negócio tem que ver isso como parte de um processo de planejamento sucessório. Perfeito. Olha que diferença, né? O RH, ele pode enxergar isso como uma parte de um processo pequeno, mas no negócio ele tem que dar 2 passos para trás, e falar, olha, na verdade, essa parte do RH, ele é o meu planejamento sucessório dentro da empresa. O quanto que ele tem que ser a pessoa que tem que incentivar esse tipo de coisa na gestão de talentos. Ele tem que dar o tom. Ele falava assim, esse cara tem que dar o tom, porque se ele está pensando, a gente já tem aqui nessa mesmo trabalho a ser feito, lucro a curto e longo prazo, estratégia de negócio, a gente está falando de coisas a longo prazo. Então, mesmo quando você pensa em pessoas, o recrutamento ali para resolver um problema, uma pessoa, uma vaga, um problema que eu tenho ali pontual, legal, a gente tem que continuar olhando isso. Mas ele tem que entender a perenidade desse lucro, a perenidade dessa empresa. Então, a gestão de talentos aqui é muito isso. Qual o tom que ele vai dar, como ele vai incentivar esses programas. Porque, no final, todas as empresas é um encontro de pessoas. Então, não dá para abrir mão disso quando ele pensa em todos os outros. Passamos aqui, eu acho que um geralzão do que é o trabalho a ser feito. Eu só queria fazer um comentário desse cara aqui. Talvez é a mudança mais significativa dos últimos trabalhos a ser feitos. Assim. Eu senti assim umas palavras tipo novas, umas coisas que a gente... Os outros ele era um pouco incremental, mudava um jeito que eu olhava de um para o outro. Aqui, realmente, eu senti uma mudança drástica do líder de função. Aqui eu acho que você realmente sai da sua zona de conforto. Ponto. Porque, assim, quando você começa na pipeline, você começa como, vamos dizer assim, um analista, um consultor. Você começa a gerenciar pessoas, a liderar pessoas. E aí você vira líder da sua área, que você conhece muito bem tecnicamente. Perfeito. Então, até aqui, zona de conforto. Quando você migra para o negócio, aí você vai ter que aprender áreas que você não tem conhecimento. E, aliás, tem muitas delas que você brigava com elas.
né? Então, olha só, eu sempre tive uma não tão boa relação com aquela área. Parabéns, a partir de agora você vai ter que tocar ela também. A gente vem aqui para as frases, é isso? Que coloquei aqui, uma frase que você marcou? Eu gostei dessa, Bona. O mindset mais apropriado para essa passagem de liderança ele fala criar uma máquina de ganhar dinheiro. Parece um negócio bem capitalista ao máximo, bem até assim, cara, o importante é dinheiro, dinheiro. Só que na sequência ele completa com a frase: isso vai ajudar o líder de negócio a compreender que tudo conta e que ele precisa da ajuda da equipe. Então conecta com esse último gestão de talentos, porque também conecta com aquela questão que não é só agora, médio e longo prazo, é criar um negócio funcional e perene, sustentável. Então ele precisa olhar tudo. Eu trouxe também uma frase que me marcou aqui, que foi essa, ó, entender por inteiro e não por partes. Eu acredito que nessa função, ter essa visão sistêmica de como as coisas funcionam, de como as coisas se interligam. De novo, como é que os pontos se conectam, é uma das grandes desafios e grandes habilidades que são exigidas nesse líder de novo negócio. Seguindo em frente, a gente fala aqui agora das diferenças centrais, né? Então, ao longo do capítulo, todos os capítulos ele traz isso, né? Ele traz três itens que ele coloca como uma tríade no livro, né? Que são valores de trabalho, aplicação do tempo e habilidades. Então, para cada pipeline, para cada nível, ele traz um pouco sobre esses três discussões, né? Aqui ele está falando das diferenças centrais, das mudanças, né? E aí eu fiz algumas anotações. Eu vou falar um pouco do valor. Ele precisa começar a aceitar que os líderes funcionais dele, por vezes, ou não, a maioria das vezes, vão ter conhecimento superior. Então, o valor é ter uma coisa com ego, né? Esse cara, ele cresceu dentro... Vou usar um exemplo que eu já usei em outras. O cara é um gestor de risco muito competente dentro da empresa dele. O negócio dele não é risco. O negócio dele, a empresa vende chocolate. Vou voltar para a empresa de chocolate. E ele vai subindo dentro da empresa, vai ali, ó, líder dos outros, líder. Ele conhece muito de risco. E por conta disso, e ser um talento, a empresa apostou nele para ser um líder de negócio agora. Então ele precisa entender que sobre centrais, a parte de atendimento, a parte de fabricação, a parte de compra, suprimentos dos materiais, ele conhece menos. E até ali ele chegou porque ele conhecia muito do que ele sabia. Então, acho que essa uma diferença central, que é uma passagem do valor, é essa. É o valor do todo. A empresa dele, se ele continuar só apaixonado por risco, não vai vender chocolate, não vai lucrar com chocolate. Mas isso me chamou a atenção aqui, essa mudança de visão dele. Você sabe que na Ambev, eu não sei se é hoje assim, né? Mas eu lembro que na época que eu estudei sobre a Ambev, se você quer ocupar um cargo de executivo, seja diretor ou CEO, você precisa passar por uma fase de vendas. Todo CEO que chega na Ambev, Adriano, ele já foi diretor de vendas. Por que isso ele fala? Porque entender como é que funciona a venda, entender, ir lá no cliente lá e ver como é que ele vende. Então, para a Ambev, é tão importante essa visão de vendas. Você até pode ser um CFO, que vai ocupar a posição de cadeira de executivo, mas antes, você vai ter que passar pela cadeira de vendas, né? Então, eu acho que o que você trouxe é muito isso. Até ele fala no livro, é aprender o ingrediente de todas as funções e como elas se encaixam para produzir o resultado. E às vezes acontece da pessoa privilegiar uma função, que é o que você falou. Eu sou um cara de risco, então eu vou sempre privilegiar a visão de risco. Mas, meu amigo, desculpa, se você não tiver uma visão de vendas, de balancear os riscos, você não vai vender. E empresa nenhuma existe sem vender. Sim, você vai ter que valorizar seu tempo para entender o que é venda, entender o processo comercial, como é que as coisas funcionam na empresa. Então, eu acho que é valorizar esse tempo de você entender as demais áreas. Quer falar mais algum aí? Aplicação de tempo? Aplicação do tempo. Gostei muito, uma coisa que ele traz é o seguinte, investir tempo em reflexão. Eu tinha notado isso. Cara, eu achei isso fenomenal, assim. É tipo assim, né, Adriano? Para uma hora por dia, desliga tudo. Como ritual, não fingir que parou e pensou tomando banho, não. Como atividade ele traz isso, né?
Muito reflete, pensa, olha para cima e pensa. Assim, ele fala muito sobre isso, né? O que você falou, cara, é investir tempo em reflexão. Eu acho que é muito isso. Traz um pouco o que você trouxe desse item. Então, ele fala isso, ele fala reflexão sozinho e reflexão em conjunto também, né? E aí volta um pouquinho naquela visão de cima, né? Pô, não sou aqui o oráculo da empresa também, então vou refletir, sim, para tomadas de decisões, a sua trajetória, a sua experiência tem a ver, mas também gastar tempo com a sua equipe de líderes funcionais para tomar essas decisões de estratégia. E o quanto que nós estamos investindo tempo em reflexão, né? É isso que eu pensei muito quando eu li. Falei, quanto que você, Bona, está investindo tempo em reflexão, né? Aquela coisa do fazer mais, a gente está sempre ocupado, reunião. O quanto que isso é realmente eficiente e efetivo. Último item, Adriano, vai lá, habilidades e competências. Habilidades e competências, a gente já falou do trabalho a ser feito, é bem diferente, então muda algumas coisas. E lembrando que a gente só adiciona, né? A gente não perde as passadas, mas a ideia aqui, eu gostei de duas que ele citou, 2 nomes que ele colocou que eu adorei. Um é a habilidade que chama faro de lucro. Então o cara tem que ter faro mesmo, no sentido de sentir o cheiro do lucro nas coisas. Ali a gente vai lucrar mais, fazendo essa ação a gente vai lucrar mais. É uma habilidade, é bem legal. E a outra que eu gostei muito chama aprendizado tridimensional. O aprendizado desse cara não pode ser mais linear, ele tem que ser tridimensional, porque volta, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, tal. Então são 2 habilidades, uma relacionada a sentir o cheiro da onde a gente tem que ir e tal, e a outra de capacidade de capturar as coisas. Eu acho que de ser esponja tridimensional, adorei as 2 palavras aqui. Foi muito legal, né? Esse faro de... É faro de lucro que ele comenta, né? Faro de lucro. Entre aspas mesmo, mas faro de lucro, adorei. E você sabe que tem pessoas que tem ele tem esse faro, assim, sabe, Adriano? É incrível quando você vê a pessoa que tem esse faro natural, assim, né? Ou desenvolvido, né? Sim. Em meia hora de conversa, ela abriu um monte de ideias, produtos comigo. Falou, caramba, como é que você consegue tanta coisa em pouco tempo? Cara, é o faro. Eu estou sempre buscando esse objetivo, né? Como é que eu vou maximizar a minha receita? Como é que eu vou maximizar a minha eficiência? Né? Então, quero desenvolver essa habilidade, Bona. Eu também. Eu quero Mas aprender essa aí. Eu adorei. Faro de lucro. Temos que ter faro de lucro, meu amigo. Partindo para o último slide aqui, a gente traz um pouco sobre os problemas típicos da transição. Logicamente, durante o livro ele fala isso, né? Para cada fase ele fala quais são os problemas que você pode enfrentar nessa fase, que normalmente... E, aliás, eu gosto que é o seguinte, fica tranquilo que todo mundo passa por isso, né? Acho que essa é o grande receita do livro, né? Então, não é só você. Não deixar de lado a mentalidade de líder de função. Então, é o que a gente falou, né? Isso, hoje você está por uma área específica. Quando você assume uma cadeira de negócio, você precisa começar a tirar algumas atividades, algumas responsabilidades, alguma coisa de tempo que você tinha, né? Então, para essa nova função, novas habilidades, nova gestão de tempo vai ser obrigatório. E principalmente nesse caso, é isso. É olhar o todo. Você não é mais uma parte, você tem que olhar o todo. Acho que esse, para mim, é o maior ensinamento desse trecho. Eu acho que esse erro a gente comentou desde o comecinho, a paixão que eu tenho da minha função que eu cheguei aqui. E pode ser que minha função tenha sido até vendas, uma das funções core da empresa. Mas se eu não olhar para o todo o resto, você vai falhar como líder de negócio. Não montar uma equipe de gestão robusta. A gente falou um pouco sobre ali na transição dele, ele se desapegar e entender que as pessoas, outros vão ter conhecimentos maiores ou melhores que ele. Fala sobre isso, né? A partir do momento que eu acho que eu já sei das outras áreas, eu não preciso de gente importante. Quem me apoia pouco me importa, quem vai estar comigo pouco me importa. E eu, como sempre dei conta de tudo, eu vou dar conta de tudo antes. Então, isso acaba gerando, quando montar uma equipe de gestão robusta. Então, normalmente, você vai ter que rever. A gente está falando de negócio, a gente está falando aqui de pessoas, equipes. Então, esse líder de negócio, ele tem principalmente um grande salto inicial, onde ele vai ter que analisar
quem está caminhando com ele, e se são as pessoas que conectam com a estratégia que ele imagina dali para frente. E vai ter que tomar decisões difíceis de ter que desligar pessoas que não estão conseguindo entregar ou trabalhar aquilo que elas fazem, né? Na sexta-feira eu recebi um CEO no podcast, Adriano, e eu perguntei qual foi a sua decisão mais difícil. Ele falou, Bona, eu tive que num dia desligar 42 pessoas, incluindo 5 diretores. Porque eu senti que a cultura da empresa estava sendo muito degradada por esse grupo de pessoas. Então, eu demiti num dia só. Quer dizer que eu sou ruim? Não é isso, cara. Eu tive que fazer isso pela empresa. Então, eu acho que passa muito por isso também. A decisão de você... E nem que essas pessoas são ruins. Às vezes o que trouxe a empresa até ali não é o que se quer dali para frente. Perfeito. É muito isso, assim, cara, a gente jogou aqui, mas, poxa, tô há 10 anos aqui, mas agora os acionistas, o negócio mudou, não faz mais sentido ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de atitude. Você gostaria de mudar? Às vezes pessoas mudam, tem gente que não, e faz mais sentido trazer pessoas que tenham esse alinhamento. Então, acho que conecta aí com não montar por N medos, N coisas, eu acho que é uma falha. Vou pincelar aqui o item não entender como a empresa ganha dinheiro. E aí eu trago um exemplo muito claro comigo. Eu já falei para vocês uma vez. Eu fui atender a Cielo. E na minha cabeça era claro como a Cielo ganhava dinheiro. Era com a maquininha. Na primeira reunião, o pessoal falou assim, Mora, você está muito enganado. A maquininha que a gente passa de uma taxa é uma fração de como a Cielo ganha dinheiro. A Cielo realmente ganha dinheiro com antecipação de recebíveis. Ela antecipa gastos. Eu sou lojista, passei a maquininha, eu vou receber daqui 30 dias o dinheiro. Se eu quiser antecipar isso, eu consigo, mas eu vou pagar uma taxa. E essa taxa é maior que a taxa do cartão ali passado. Eu lembro que 70% da receita da Cielo vinha de antecipação de recebíveis. E entender isso mudou tudo para mim. Assim, então, eu acho que essa é a grande sacada. Entender como é que a tua empresa ganha dinheiro e como é que ela pode ganhar mais dinheiro. Faro pelo lucro. Vamos falar assim, né? Eu acho que esse é o item. E aí, eu vou conectar com o próximo, que é o outro não entender ali, ó. Não entender como a digitalização e a IA vão afetar o negócio. O não entender aqui, os dois, eles têm que ser levados muito a sério. Porque todo mundo acha que entende. Quando ele traz o não entender como erro, é não entender e não se manter entendido. O que eu quero dizer? Vou para o meu item ali que eu falei, digitalização e inteligência artificial. Cara, a cada semana, cada quinzena, cada mês, tecnologia, inteligência artificial muda sensivelmente os rumos. Sei lá quando é os próximos ondas de mudança e tal. Então você, eu conheço, eu uso o ChatGPT, eu já sei que dá para usar, eu tenho um bot ali na minha área de atendimento. Cara, o que mais? O que você está fazendo? Então, voltar para aquela questão da agenda para fora que a gente falou, que é um erro. Se esse cara não tiver com uma agenda para fora, olha lá, ó a soma dos erros da agenda. A agenda dele só está em resolver problemas da função lá dele. Ele adora migrar de projeto e probleminha. Tudo certo. Problema na empresa tem. Se ele quiser, ele fica gritando de problema em problema. Só que é na atribuição do líder de negócio essa agenda para fora. Se ele não navegar para entender o que está acontecendo fora, outras empresas, fazer benchmark, entender o que está ele não efetivamente vai entender como ele vai aplicar isso dentro da empresa dele, como ele vai ajustar a estratégia e tal. Então, esse é um erro muito relacionado à soberba, eu entendo, e muito relacionado à gestão do tempo não eficaz, que eu estou lá no outro erro, vendo questão eu estou vendo os probleminhas aqui, é importante, mas a sua função você está deixando para trás. Nesse item aqui, eu queria, se você me permite, aprofundar um pouco mais, porque eu comecei a ficar angustiado com o termo que ele usava, digitalização e IA. Eu falei, cara, o que ele quer dizer com isso de fato? E aí eu fui perguntar para alguém, chamado ChatGPT, explicar, cara, me explica um pouco as diferenças no líder.
E olha o que ele trouxe um caso criado que eu acho que fica muito claro para mim, eu queria compartilhar com vocês, tá, Adriano? Manda, Ele falou manda. assim, olha só, vou te explicar a diferença para um líder entre digitalizar e usar IA. Imagina uma clínica de saúde que tem que expandir, aumentar seu negócio, aumentar o lucro. O que seria um caso de digitalização? É você implantar um prontuário eletrônico para substituir fichas médicas em papel. O que você ganha com isso? Reduz tempo, menos erros e dá mais visão. Qual é o limite disso? O sistema organiza e mostra os dados, mas não interpreta nada. Quando você dá um passo para mais, que você vai para IA, o que ele faz? Ele pega esse prontuário eletrônico e usa o algoritmo de IA para ver dados, padrões, tendências. O que você pode fazer com isso? Você pode antecipar campanhas de prevenção, você pode otimizar seu estoque, você pode reduzir custo e aumentar sua receita com mais campanhas. Perfeito. A diferencial é que a máquina interpreta do que o outro. E olha como ele termina, cara. Ligação com o pipeline de liderança. Um líder que apenas digitaliza melhora eficiência operacional. Um líder que usa IA reposiciona o negócio, cria vantagem competitiva e impacta lucro e receita. Cara, eu achei fenomenal esse exemplo para clarificar na minha cabeça Perfeito. Os limites entre digitalização e o IA, né? E o quanto que a gente está digitalizando as coisas hoje. Finalizar, eu gostei muito de falar de IA tão forte no livro Pipeline Liderança, que é de 2000, né, Bona? A gente está na versão, eu acho que vale a gente falar aqui, porque que é o Bona, a gente decidiu pegar a versão 3.0, porque Rancharan e a equipe decidiram atualizar ela, então a gente encontra muita coisa que conecta modelos de trabalho agora, então já fica aí o convite, turma, para quem ainda não adquiriu e vai querer adquirir, pega essa versão que ela está muito conectada com a realidade agora. Boa. Último item, negligenciar questões de relacionamento. É você entender que você trabalha com pessoas e que pessoas têm expectativas e que pessoas têm vontade, que pessoas têm desejos e que você, como líder de negócio, vai ter que balancear tudo isso, né? Como é que você balanceia a vontade do comercial de vender mais, com a expectativa da operação de entregar melhor, com a vontade do RH de encontrar a melhor pessoa o mais rápido possível. Então, esse balancear aqui, acho que é a grande habilidade do líder de negócio. Perfeito. Conecta, só para finalizar, conecta com aquilo que você falou também. Por vezes, dentro da empresa, eu não gostava tanto da outra pessoa, não posso negligenciar. Agora, sua responsabilidade, mesmo que você não é melhor amigo da pessoa, mas você precisa entender esse líder funcional, essa área, o que ela traz, o que ela faz para você. Chegamos ao final, meu amigo, de mais um capítulo. E realmente, agora, a gente está brincando, a gente falou isso no bastidor, né, Adriano? A gente está falando da minha barba, né? Eu comentei com você que, já que eu ia mudar de endereço, mudar de país, por que não mudar fisicamente de barba, né? E o quanto que essas sinais representam a nossa vida. Então, eu acho que a gente está falando muito de liderança, mexer, avançar na carreira, mudar de papel. Então, até às vezes, a forma como você se veste, a forma como você se coloca, o quanto é importante para você entender que você mudou de papel. Concorda? Tem uma coisa que eu brincava, Adriano, assim, uma coisa liga a outra, né? Como eu te falei, quando eu exerci o papel de líder de negócio pela primeira vez, eu tive que aprender a vender. Eu nunca vendi antes. E sabe o que eu fazia, Adriano? Quando eu ia no cliente, eu botava um blazer. Porque eu falava assim, agora é a hora de botar o meu papel de vendedor. E, cara, e era incrível como na minha cabeça aquele blazer mudava a minha representava, a minha colocação, as minhas provocações. Então, a barba, sim, ela é tirada, mas vamos mais longe. O quanto que você está usando o seu corpo para mandar esses sinais, né? Sim, eu vou dar um exemplo aqui, né, Bona? Aqui estou em Lisboa, agora são 1h32 aqui, e eu estava a manhã toda, eu não estava de camisa social. Isso é bem transparente. Só que a minha marca, eu me identifico assim, trabalhando, então toda vez que eu estou em mentoria, toda vez que eu estou em atendimento, toda vez que eu estou dando treinamento, eu gosto de estar bem vestido, eu me sinto bem assim, me dá mais confiança. Olha que loucura, né? Tem a ver com essa questão da capa. Então, bom ponto. E a questão da barba, a gente vai discutindo aí os próximos skins do Bona.
Uma coisa que eu vou querer saber na próxima, não percam, não percam. Tem 2 portas ali, onde dá uma e onde dá outra. O Bona vai contar isso imperdível no próximo encontro nosso, que é liderar uma empresa. É incrível como você deve ser a 8ª pessoa que me pergunta das portas. Claro! Claro, portas atrás, não vai contar hoje, você vai contar na próxima. Eu vou contar. Portas atrás, mas e é muito bom. Eu olho assim e fico pensando, dá para onde essas portas? E não é um pano de fundo, é uma porta real. Olha lá. E o Bona vai contar isso. Meu amigo, obrigado por mais um papo, sempre muito legal, muito divertido. Obrigado por ter aceitado essa brincadeira, esse desafio entre a gente. Finalizamos o 7º encontro, logo mais iremos para o 8º. Quer deixar aí os seus comentários finais, pessoal? Não, é isso, turma. Continuem aqui com a gente vai... Acho que mais uns 3 encontros a gente mata esse livro. Estou com uma ideia aqui para falar para o Bona. Depois a gente vai querer saber também de vocês qual a sugestão para o próximo. E fica o convite sempre, quem tiver alguma dúvida, algum ponto, a gente vai ler os comentários, vou ver os comentários aqui, o que tiver para responder e comentar, vou fazer comentário aqui também. E ficamos à disposição, né, Bona? Quem quiser conversar com a gente, estamos no LinkedIn, chame a gente sempre gosta de uma boa conversa. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Adriano. E na próxima, vou abrir uma das portas, beleza? Para tirar as curiosidades. Tchau, tchau.